Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos em mais uma semana e com essa semana que chega também vem um novo episódio do Voz da Igreja Podcast. Antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal e também deixar o like nesse vídeo para poder fazer esse conteúdo chegar para cada vez mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, estamos com uma meta de chegar em 3.000 inscritos ainda esse ano, tá pertinho, e eu tenho certeza que a sua ajuda vai ser muito importante pra gente alcançar esse número cada vez mais cedo. Então fica com a gente, está começando mais um episódio do Voz da Igreja Podcast, falando hoje sobre juventude e um testemunho inspirador que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Fique com a gente. Hoje a gente recebe o Rafael Medeiros e a Giovana Volpe Medeiros, o casal do setor juventude. Quem é do setor juventude já conhece, já são figurinha carimbada aqui na nossa arquidiocese também, entre as nossas comissões. Então hoje a gente vai conhecer melhor a história desses dois, o que os trouxe até aqui e o que faz com que eles tenham um papel tão importante na nossa comunidade. Bom, bem-vindos primeiro, né? O prazer, é a primeira vez que recebemos um casal aqui no podcast, Olha então só. sejam bem-vindos, Rafa e Gi. Que alegria, obrigado. Obrigado, Luiz, que alegria um casal jovem, né? Abrir Exatamente. essa porteira, então Sim. obrigado pela Muito recepção. obrigada pela recepção aqui e por também deixar o espaço aberto para a juventude falar, né? Que bom. Nós, como sendo casal jovem, mas principalmente Nada dando melhor, né? espaço para a galera assim, mais nova poder passar um testemunho interessante. Sim, a gente vai falar também um pouquinho sobre o setor juventude, mas o episódio de hoje o foco é vocês, é entender a história de vocês, o testemunho de vocês, que é muito bonito. A gente já teve uma prévia, porque eu precisei pesquisar um pouquinho para fazer as perguntas aqui, então eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser um bate-papo muito bacana. Então, vamos primeiro, antes de mais nada, desmistificar um pouco essa figura só do Rafa e da Giovana do setor juventude, porque vocês têm uma vida fora da igreja também, eu imagino. O que vocês fazem da vida hoje? Eu fiquei sabendo que você trabalha com investimentos, consórcios, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. Então, hoje nós temos uma empresa, somos sócios, né? Nós temos uma empresa de consórcio, investimentos e construção também, né? Então, porque minha esposa ela é arquiteta, né? Mas o foco hoje mais forte está realmente em trabalhar com os consórcios de investimentos, né? Então, essa empresa que nós temos aí uma equipe já que estamos gerenciando e estamos projetando agora que nós vamos ser licenciados, né, também na empresa que a gente trabalha hoje. Ah, que maravilha. Então vamos gerir aí toda uma unidade, né, de negócios aí. Legal. E por isso também que a gente veio trabalhar juntos, né? Então isso veio somando, que quando abrimos a empresa, abrimos com foco de sempre sermos sócios, né? Sim. Termos projetos futuros. Então Deus vai desenhando o caminho, né? E isso se efetivou agora no mês de maio, né? Desse ano aí, que nós estamos 100% juntos mesmo, todos os dias. Bom. E Giovana trabalhando junto com o marido. Então, eu ia perguntar para ele, mas eu vou perguntar para você, porque faz parte também. Como é trabalhar com seu esposo? Vocês são sócios hoje, trabalham juntos. Eu imagino que seja um desafio grande, né? Só que 90% é dela, 10% é dele. Uma sociedade. 90% do trabalho Não, ou da do empresa? dinheiro. Não, 50%. Como é para você? Assim, todo mundo fala, né, que às vezes é mais fácil separar, né? Cada um tem o seu trabalho, quando chega em casa não se conversa sobre trabalho. E o que se mais ouve falar é que melhor o casal ter cada um seu espaço e a gente não seguir junto para não ter conflito. Eu já acho que é o contrário. Na verdade, quando a gente trabalha junto, parece que tem não mais autonomia sobre a nossa vida financeira também, mas a gente passa o dia inteiro juntos, a gente conversa sobre tudo, nós somos muito abertos em relação tanto à nossa parte de trabalho quanto aos nossos dilemas e até o serviço da igreja, né? A gente consegue conciliar melhor as nossas agendas ali. E sempre foi muito gostoso. Sim. Eu já trabalhei de home office sozinha, já trabalhei em CLT, só que eu realmente estou me identificando muito mais agora trabalhar junto com ele e com a nossa equipe do que se eu estivesse trilhando um caminho sozinho, porque daí eu estaria trilhando uma história, só que daí eu estaria deixando de alguma forma essa riqueza que tem de se trabalhar em família, né? Então eu discordo dessa parte ali que fala que trabalhar em casal é difícil. Não deve se misturar, né? Óbvio, tem os atritos, às vezes é difícil, Sim. a gente tem algumas rusgas assim, mas no final das contas é muito bom, é muito gostoso. A gente prefere dessa forma, né? E é algo que faz parte também, né? Eu imagino que ajuda muito também a amadurecer os casais, né? Com Trabalhar certeza. junto, porque acho que é um processo bastante importante. Vocês estão juntos há quanto tempo já?
5 anos. Você quer contar o quê? O casamento ou namoro? Desde o namoro. Desde o namoro vai 10 anos 10 já. anos. 10 anos. 10 anos. E de lá pra cá, imagino que só tem a amadurecer, né? Graças a Faz Deus. muita coisa. E até interessante isso que ela fala, né? Porque a própria palavra vai dizer, né? Que um cordão de 3 nós, ele não se rompe com facilidade. Então, o que é esses 3 nós, né? Eu, minha esposa e Deus. Sim. Né? Então Deus sempre esteve no centro de todas essas decisões, né? E nos encaminhou aí. Então nesses 10 anos que a gente tá junto, Deus sempre foi sendo o centro, né? E o foco, né? Da nossa relação. Isso é muito interessante, porque ela nasceu em Deus, né? E você falando agora sobre isso chama atenção, porque hoje vocês trabalham muito com a juventude e foi justamente nessa fase da vida de vocês que vocês tiveram uma proximidade maior com Deus. Então, como era, começando por você, Rafa, acho que é importante a gente falar sobre isso também, como era a tua vida antes de conhecer a Giovana e nesse teu período de juventude? O jovem Rafael. Cara, antes de conhecer a Giovana foi até um problema, porque foi difícil a família aceitar, né? Porque eles conheciam antes, né? Bem antes. Antes do antes, né? Sim. Então, bom, o jovem Rafael, né? Na verdade, eu não falo que era o jovem Rafael, né? Era o jovem Capial. Capial. Né? Capial. Eu já ouvi muita gente chamando esse apelido. Eu achava até que era sobrenome, você acredita? Não é sobrenome. Não é sobrenome, galera. É o Capial. Acho que deve ter gente que ainda faz essa confusão também, mas não é sobrenome. Não é então sobrenome, é um apelido. é um apelido. E como é que surgiu esse apelido? Cara, surgiu numa fase, né, da vida da gente que tem gente que tenta apagar o passado, né? Essa semana, antes de ontem, foi dia de São Padre Pio de Petreutina. Sim. Certo? Ou foi ontem? Estamos gravando em 26 de setembro. Mas foi dia de São Padre Pio. Sim. E ele disse um dia assim: o meu passado é a misericórdia de Deus. Então esse passado ele tá na misericórdia de Deus e eu não tenho vergonha nenhuma de falar dele. Sim. Né? Porque ele ficou na misericórdia de Deus. Né? E não importa o que os outros falem, porque você foi isso, eu não sou mais aquilo. Né? Sim. Então eu, na minha juventude, eu cresci em berço católico, família católica, cumpri, né? Tive o papelzinho, ganhei o papel do batismo, o papel da primeira comunhão, o papel da crisma, mas não vivenciava. Né? Sim. E os meus pais vieram se separar, então eu, na minha adolescência, teve a separação dos meus pais e eu fui deslocado do seio da minha comunidade. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 para 15 anos. Certo. Né? Então era no período ali que eu estava ingressando no meu grupo de adolescentes, né? Estava se tornando parte. Na minha paróquia tinha competição olímpica, sabe? Entre os grupos de jovens da paróquia. E era a primeira vez que eu ia participar. E era o meu sonho participar. Eu estava na catequese e eu queria chegar logo na fase de estar no grupo de adolescentes para poder estar junto, se pertence, né? E logo ali na minha estreia, minha mãe foi embora, né? Tipo, decidiu ir embora para morar mais perto da minha avó. Sim. Não era muito longe, mas a gente atravessou a ponte, que a gente fala. Né? Isso em foi Curitiba morar mesmo? Em Curitiba. A gente morava no sítio cercado, foi morar num barato. Vocês dois são de Curitiba? Sim. Somos. Certo. E ali, assim, comecei a tentar trilhar um caminho dentro da paróquia, mas tem a dificuldade, né, de um jovem não ser muito acolhido, muito ouvido. A gente conseguiu criar um grupo de jovens, mas a gente tinha sonhos, tinha projetos. E nesses sonhos e projetos, enfrentei ali a minha primeira frustração, né? De ouvir um não, de ver uma pessoa com 3, 4 vezes a minha idade tocando aquilo que a gente sonhava em tocar e não dar espaço para os jovens. E nessa frustração, né, eu estava ali inserido na escola, estudava numa escola no sítio cercado, uma escola de destaque, não posso dar nome? Pode? Destaque. Benedito João Cordeiro. Nossa, destaque a escola. Melhor do... Não, vamos falar qual destaque. Em qual lugar do sítio fica ali? No sítio cercado, ali bem perto da Tijucas, ali. Sei. Na Rio Negro, ali. Meu, cara, a escola Morei é destaque. por ali. É um destaque ali. Destaque, primeira página. Primeira página. Pra vocês terem ideia, a diretora do colégio, a ex-diretora do colégio, saiu no Fantástico. Olha. Maria do Facão. Ela tinha um facão que ela pelo corria apelido, atrás, imagino cara. que deve ser coisa boa. Uma coisa boa. Então eu estudei lá e ali, né, nós somos muito influenciáveis, né? Uma fase que a gente é influenciável, ciclos. E eu acabei me relacionando, conhecendo pessoas da torcida organizada do Atlético. Certo. Então eu comecei a pertencer, né, a este grupo ali dentro do colégio. Era até um ambiente de segurança, porque dava muita briga lá. Então quando eu estava com eles eu não apanhava. E aí eles começaram a me convidar para ir pro jogo. Então você tive um carinho pelo Atlético Paranaense, embora minha família inteira seja palmeirense. Eu, como jovem, tinha um carinho pelo Atlético. Sim. Então eu comecei a frequentar o estádio e tal, comecei a ir com eles no jogo, aquele grito, aquela energia. E numa idade que a gente procura essas coisas muitas vezes. Energia, né? Muitas vezes não, na maioria, eu diria que todo jovem. O Rafael sempre foi muito intenso, então ali ele tinha que extravasar de alguma forma a energia dele. Sim.
E ele encontrou na torcida Na esse torcida. espaço. E isso explica muito o que nós vamos falar para frente, Sim, né? sim, O sim. porquê que a gente dá espaço para que o jovem seja enérgico na igreja. Porque se não dermos espaço, Ele né, vai procurar acontecer, isso em vai outros procurar lugares. isso em outros lugares. Isso Exatamente. aconteceu comigo. Então ali, verdade. no ambiente da torcida, você tá ali, e eu acho uma festa muito bonita, né? Então nós estávamos ali junto com essas pessoas e fui me envolvendo, acabei me tornando um capial. Então ali eu fiz coisas, né, que, né, não sei muito interessante. Eu, Sim. acabei me envolvendo com drogas, porque ali você começa a beber, aí você da bebida você vai pra droga. E isso então, briga mesmo generalizada. fazendo parte do grupo. Num primeiro momento, sim. Sim. Tava no grupo E aí você e afastou. tava lá. E aí, então, assim, eu comecei a experimentar as coisas, né? Entendi. E até, às vezes, levava pessoas do grupo pra lá, né? E eu lembro quando eu cheguei na torcida, teve um dia que eu saí para poder ir no grupo de jovens, porque era um dia que eu ia conduzir como ex-coordenador do grupo. Complicado. E o líder da torcida olhou para mim, mas você vai embora para onde, mano? Eu falei, não, eu vou pro grupo, tem um grupo de jovens hoje. Ele, grupo de jovens, cara? Ele olhou para mim assim. Que é isso? Ele falou assim, cara, aqui não é o teu lugar. Ele falou para mim assim, se você, tipo, você é uma pessoa boa, aqui não é teu lugar. Caramba, aí eu olhei pra cara. Ele teve essa percepção? Só que o jovem, ele não gosta de ser confrontado, né? Sim. Quando ele é você desafiado. falou, Ele é Aí eu falei, rebelde. pois eu vou provar para ele que aqui é meu lugar. Sim. E eu comecei a crescer na torcida. tipo assim, aquela assim, duvido que você faz. Faço. Faço. Não, E aí, cara, foi que, enfim, cresci em coisas erradas ali e até que um dia teve uma briga generalizada perto da minha casa com Uma entre moradores. tantas, né? Uma entre tantas. E eu não fiz parte dessa briga. Inclusive, porém, recaiu sobre mim, porque eu que era responsável, né? Foi na tua... E aí fui ameaçado de morte, tive que sair dali. Enfim, Caramba. foi bem tenso. Isso foi em Esse 2009. esse era o Rafael Jó. Tu Isso era o atuava Capial. bastante, né? Esse era o O Capial. Capial, tu O atuava Capial. legal. Em 2009, eu tinha 17 anos, né? Eu Sim. fazia 18 ainda. Então foi ameaçado de morte, realmente foi Caramba. assim, eu tive que sair de casa e aí eu fui morar com meu pai. E desde então, eu não falava com meu pai, desde que eles se separaram, desde que ele saiu de casa, eu odiava meu pai. Puxa vida. Tinha um ódio muito grande. Hoje eu entendo que você só pode odiar aquele que você ama, né? Né? Então, na verdade, era um amor ali que estava reprimido por não era correspondido. A intensidade, né? A intensidade. Do jovem. E aí, cara, aí foi, assim, a gente foi pra torcida e saiu ali, né, teve essa briga aí, e ela teve um fim, né? Teve um fim. Então, dia 27 de setembro, agora completam 15 anos, Puxa quando começou vida. a ter esse fim, né, na minha vida. Que eu fui convidado a participar do Encontrão de Jovens, que era aquilo que eu sempre sonhava, pelos meus amigos do grupo de jovens que eu ajudei a criar. Eles não esqueceram de mim, eles não desistiram de mim. E às vezes a juventude vê alguém, uma ovelha se perdendo, né? E é aí que você entende a passagem que diz assim, ele deixa para trás 99 para ir atrás daquela que se Que perdeu. você perdeu. Né? Lá vai o pastor, né? A procura daquele do olhar que se desviou, né? Que nem diz a música da Toque de Assis. E ali eu recebi um convite de fazer um retiro do Movimento Jornada Jovem. Esse retiro ia acontecer em novembro. Para mim, o retiro era uma fuga. Eu ia fugir da realidade de morar com a casa do meu pai. Eu ia conhecer pessoas. Eu provavelmente ia conhecer uma namorada. Eu lembro que o meu desejo era assim, tem menina lá? Eu vou. Tô indo. Vou achar uma namorada pra Olha mim. que bonito Eu isso, disse sim né? no dia 27 Puxa de vida. setembro de 2009 para esse retiro. Que aconteceu no dia 27 de novembro até o dia 29 de novembro de 2009. Até então o Capial foi no Até retiro. então o Capial foi Puxa no vida, retiro. 2009, 15 anos já se passaram. 15 lá anos pra cá. passaram. 15 E anos. aí, como você conheceu o então Capial? Como é que ele apareceu na tua vida? Foi nessas ocasiões de retiro de jovens, de grupos? Foi. Vocês já eram da mesma paróquia, eventualmente, ou não? Ai, gente, por incrível que pareça, a nossa família é de cidades do interior coladas. Quais? O meu pai é lá de Vaiporã, na verdade, Santa Bárbara, um distrito de Sim. Vaiporã. E a família do Rafael lá de Jardim Alegre, que Jardim é do lado. Alegre, minha mãe é de lá. Olha que É, interessante, boa que boa legal. parte a nossa geração anterior, boa parte é de lá, né? É, sim. E daí ali no sítio... eu sou do sítio cercado, Sim. né? Nasci e cresci ali na paróquia Profeta Elias. Hum. Eu era da comunidade São José e o Rafael, nessa época, depois do Umbará, acho que até antes ali, né? Você participava lá da cachoeira, né? E também é uma Morava. comunidade da paróquia. Sim. Só que ele fazia parte dos grupos de jovens e tudo mais. E eu era aquela típica frequentadora de só pegar o documentinho ali no final da catequese, né? Pegar o carimbinho na missa, Aham. de ali participar da primeira Eucaristia, participava da coroação de Nossa Senhora, porque era bonito da minha mãe tirar foto. Sim. E fiz a crisma e dali desapareci. E depois só fui me encontrar justamente no retiro. Me distanciei completamente da igreja, não participava de mais nada, continuava só com meu grupinho de amigos ali. Sim. E quando a gente faz esse primeiro encontro com Deus, né?
Óbvio, já tinha tido encontros lá atrás, né? Só que para mim a igreja tinha um contexto de muito inalcançável para mim. Era aquele negócio de pedir bênção pro padre, aquele respeito, aquela distância. Não era um lugar onde eu me sentia confortável. Então, me distanciei e fui me reencontrar só no retiro, porque daí eu entendi esse amor que acolhe, né? E foi no retiro da Jornada Jovem, também, foi onde a gente se conheceu. Olha, isso em 2009? Não, eu fiz depois. o retiro daí em 2013. Ele, desde então, continuou ali com o espaço dele, e eu fui fazer o retiro por convite da minha prima, que era amiga dele. Sim. Ela tinha feito o retiro 6 meses antes. Eu fiz em junho de 2009, 2013. 2013. Junho de 2013. Tava no meu primeiro ano de faculdade, então eu tava... E eu tava rezando por ela sem saber. Eu tava na intercessão. Ele tava na equipe de intercessão. E ali eu tava como se fosse descobrindo a minha liberdade, né? Sim. Onde eu ia pra faculdade, tinha o meu tempo, tava descobrindo pessoas novas, um ambiente completamente novo, só que eu sempre fui menos intensa, eu sempre fui uma jovem muito mais tranquila. Eu era aquela que... Tinha um contraste um pouco grande, né, entre vocês, então. Até hoje. Eu sou bem mais pé no chão. Sim. E daí, quando eu fiz esse encontro, eu meio que entendi um pouquinho do meu espaço. Porque eu tinha os meus amigos de escola, tinha as minhas amigas de faculdade. Só que eu não tinha aquele ambiente onde eu falava, nossa, eu tenho a minha tribo, entendeu? Eu tenho ali o meu grupinho. Eu sempre fui dessa pessoa que precisava estar caminhando com outras ali junto. E ali na jornada eu encontrei esse espaço, onde daí... esse grupinho, o Rafael fazia parte. Então, a gente se conversava. A gente, antes de ter o Rafael e a Gizoca, né? Lá no retiro eles chamam de Gizoca. A gente era muito amigo. Sim. Então, a gente se conheceu lá e Na cabeça dela. a gente conversava muito. A gente tinha muitos pontos em comum em relação a gostos mesmo, né? Sim. E a gente sempre gostou de se conversar. E seguimos Se entendia primeiro muito com a bem. amizade. Uhum. Sim. Uma coisa que eu lembro, assim, desse começo, né, logo que ela fez o retiro, conhecer, pra mim foi, nossa, que menina linda. Mas você não tava de arte mais, né? Você falou que você ia no retiro. Não, eu já tava de boa. Entendi, tá bom. Porque na época, né, esse espaço-tempo que ela falou, eu percebo assim que foi um período que Deus foi me tratando, né? Sim. Porque eu fiz o retiro, tive um impacto, tive uma experiência e tive uma recaída. E aí Deus foi me curando, né? Foi me tratando, curando as feridas, tive um relacionamento que não rolou e tal. E foi curando, foi me preparando para o encontro com ela. E quando eu tava no retiro dela, eu ainda era pervertido, né? Porque era aquele, né? Porque era na sexualidade que eu extravasava, né? Sim. E quando Deus me preparou para conhecer ela foi quando eu quase morri, né? Na verdade, assim, eu tava vindo de Cascavel, eu fui para Cascavel, me pervertei em nome da igreja. Caramba, meu. Cara. Foi tenso. E aí altas aventuras no final de semana, sem dormir direito, e fui embora de Cascavel para Curitiba para ir para JMJ. Eu já conheci ela. Nossa, certo. Isso em 2013. E eu né, tava então. sozinho, e eu dormi no volante, quase morri, assim. Então, tipo, poderia ter morrido. Foi uma piscada forte, assim, uma mão me acordou para mim, foi Nossa Senhora das Graças, e eu tava já saindo da estrada, assim, eu parei, fiquei meio assustado, assim, voltei refletindo toda a minha vida. E eu fui pra JMJ. E na JMJ eu só queria conversar com ela. Tipo, eu poupava a bateria pra mandar mensagem. E era pelo iMessage ainda. Não era nem um WhatsApp direito. Não existia o WhatsApp. O WhatsApp tinha que pagar, mano. Sim, o WhatsApp veio bem depois. Eu fui ter em 2015, Uhum. 16, sei lá. O WhatsApp tinha que pagar. Pro iPhone tinha que pagar. Sim. Pro Android era de graça. Caramba. Era assim. E aí a gente conversava por iMessage. Aí eu tinha um iPhone 3 e ela tinha um iPhone 5. Eu lembro disso. E eu lembro que na JMJ, né? Então ali... Eu fui me apaixonando porque, tipo assim, ela pediu conselho porque ela ia numa festa de países e ela queria se vestir de portuguesa, o que eu achava. Eu falei, nossa, eu ficava imaginando portuguesa. Maravilhosa, né? Esse Eu vi pessoal. as portuguesas passando lá. Né? Você vê como ele é bom de memória. Ela não coisas lembra, que eu né? não lembro. Eu lembro. Puxa vida. Uhum, Eu lembro. ele lembra Eu tava lá no Rio de E Janeiro. você pensa, não, nem precisa se esforçar. E eu doido pra Nossa. voltar, assim, compartilhar a experiência com ela, assim, e falar pra ela assim, cara, acho que eu tô gostando de você, meu. Sim. Sério, eu tava doido pra fazer Empolgadão, isso. né? Empolgadaço, né? E o envio do Papa, né? Ir de fazer discípulos em todas as nações. Esse foi o tema dessa jornada. Sim. E aí eu entendi assim que era para ir fazer discípulos, né, de Jesus. Então, para fazer discípulos, eu precisava ser discípulo. Sim, Eu precisava sim. ter uma vida coerente. Isso é verdade. Então, Deus foi tratando, né?
Aí foi tratando. Eu falei, cara, como é que eu vou ter uma pessoa maravilhosa do meu lado se eu não for um homem digno de uma pessoa maravilhosa? Então eu tive que ir mudando meu coração, né? Até que um dia eu tive coragem de chamar ela, assim. A gente tinha uma noite de louvor na paróquia lá. Caramba. Aí eu olhei pra ela assim, vem aqui, não sei o quê. Levei ela no sacrário, assim, e falei assim, ó, seguinte... Do 8 a 80. Tô gostando do nada, assim, ó. Foi choque. Tô apaixonado, tô gostando de você. Eu falei, tô gostando de você. E se for da vontade dele, apontei pro sacrário, nós vamos ficar junto? Então é o seguinte, pega essa bomba aí, era dia 16 de novembro. Segura Falei essa. assim, até dia tal de dezembro você me responde, que era o dia do grupo. Sim. Era o dia do retiro. Tipo, querendo dar prazo, como se o tempo de Deus a gente pudesse controlar, né? Jovem, afoito. Né? E aí eu falei isso pra ela e ela ficou... Eu fiquei assustada, Extasiada, né? sim. É, porque assim, até aquele momento a gente era amigo, né? E eu sempre fui muito de boa. na cabeça dela. Na cabeça dela. E eu sempre fui muito tranquila. Então, pra mim, eu tava, nossa, vivendo uma fase feliz, onde eu tava me encontrando com Deus, onde eu tava, né, cursando um curso que eu gostava, tava conhecendo gente nova. Então, pra mim, eu estava vivendo uma fase muito legal. Não que eu não precisasse de um namorado ali. Se viesse, beleza, mas eu não esperava que esse convite viesse dele. E daí, por assim ficou. Óbvio, não dei a resposta pra ele, né, na data. E eu sofria, mano. Meu Deus, como eu sofria. Porque eu... Né? Tem que saber quem é que manda, né? Brincadeira. Cara... Mas daí começou essa fase de sofrimento dele, e daí eu ficava me sentindo mal, porque eu era amiga dele e ele não me enxergava como amiga. Então, a gente... eu comecei a ter um certo distanciamento, porque daí eu não queria machucar ele também. Sim. Então, graças a Deus, e eu vejo que hoje tem muito dessa mão misericordiosa de Deus mesmo, que daí eu não me afastei da igreja e tentei me puxar mais pro lado do meu grupinho da faculdade ali, por conta disso, né? Porque eu já tinha criado um vínculo muito grande, um afeto muito grande com as pessoas ali, e mais do que isso, né? Eu tava me descobrindo a minha espiritualidade, Sim. né? E esse amor grande de Deus. Então, apesar de ter esses conflitos internos de sentimentos, a gente nem ele se distanciou da espiritualidade dele, nem eu. E assim foi seguindo. Eu me aprofundei mais, porque daí, assim, essa intensidade, como ela não me respondeu, eu fui afoito e quis corresponder a uma pessoa que... Sim. E eu lembrei que eu fui... Cara, daí o meu pai, que eu odiava, a gente se reconciliou no mesmo ano que eu conheci a Giovana. Eu estava no retiro e meu pai nunca foi me buscar retiro. Isso me frustrava muito. E um dia, quando eu não esperava, alguém começou a lavar meus pés e era meu pai. Cara, foi incrível. Aí meu pai se tornou meu melhor amigo. Então eu fui pedir um conselho para ele. Aí ele falou assim, filho, por que eu vou me envolver com uma pessoa que eu não gosto, sendo que eu amo outra pessoa? Eu não vou me envolver com outra pessoa. Se eu amo uma pessoa, não tem porquê eu ficar com outros. Por isso que não existe ficar, galera. Não existe ficar, mano. Você gosta da pessoa, cara, você tem que se valorizar. Ficar é descartar, usar, jogar fora, pelo amor de Deus, sabe? Não é teste pra namoro. Não é teste pra namoro. Não existe isso, sabe? Esse teste você faz no diálogo, na conversa, né? Senão você gera muitas, sabe, mágoas, enfim, traumas, né, nas pessoas. Em si mesmo também, né? E em si mesmo. E o meu pai falou, por que eu vou... Cara, eu tava com uma menina, tipo, tentando dar... Não existe, não. E um amigo meu falou, cara, você tem que se decidir, ou é uma ou é outra. Não existe... Cara, eu tive que tomar uma decisão difícil. Falei, cara, e eu tinha um caminho fácil e o caminho difícil. O caminho difícil era eu acreditar naquilo que Deus estava colocando no meu coração. Então, além do meu pai, eu tive um anjo, o Padre Afonso de Níger, está no céu já. Santo Afonso, para mim. Um belga. Que falava assim, era fela. Falava assim, sotaquezinho dele. Deus plantou a semente no seu coração. E a semente que ele plantou no seu coração, sua terra já estava um pouco mais adubada, ela já germinou, você está trabalhando e tal, mas Deus também plantou no coração dela. Então você precisa mais pé no freio, porque eu era muito afoito, eu ficava falando para todo mundo, cara, fala com a Giovana, ela não me responde, ela não fala comigo. Puxa vida. Isso ia sufocando. E você pensava o quê, Giovana? Nossa, que chato esse cara, não. Teve certo momento que eu comecei a achar que era chato mesmo. E daí, porque assim, eu tava iniciando a minha caminhada, tava me ainda compreendendo nessa fase que eu tava ali com 17 para 18 anos, né? Então, a gente tá passando num dilema de ser jovem sem responsabilidade, para você ali tirar carteira, para você começar ter a sua liberdade.
Então, essas pressões que eu sentia fazia com que eu, na verdade, não quisesse mais estar perto dele, né? Sim. Isso foi realmente afastando um pouquinho a nossa amizade. No semestre seguinte, daí, né? A gente começou a namorar logo em 2014. Nesse meu início de caminhada dentro da igreja, ali eu fui tentando, de alguma forma, tentar administrar esses sentimentos com essa certa distância, né? Então, a gente se encontrava durante os encontros, mas não era mais da mesma forma, eu tentava não conversar com ele do mesmo jeito. Fui tentando, na verdade, dizer que, para mim mesma, que na época eu realmente não gostava dele, e fui tentando buscar outros relacionamentos dentro da própria faculdade, esse negócio de ficar. Que, na verdade, na faculdade também ali com as festas de início de ano e tudo mais. Eu estava nesse meu processo de tentar me compreender como eu queria administrar a minha vida, né? Eu estava com muitos conflitos, né? Uma pessoa gostando de mim, eu querendo curtir um pouquinho ali esse meu início de faculdade, só que daí entrava em divergência com aquilo que eu estava aprendendo da minha espiritualidade, então eu estava numa confusão tão grande que eu meio que fiquei apática, assim. Então, eu só estava tentando levar as coisas sem tentar pensar muito. Então, eu só ia lidando. E ele foi ficando nesse meio tempo ali, perdido em relação aos sentimentos dele. E eu, tentando esquecer, deixar isso de lado, porque eu não queria administrar. Eu estava focada em mim naquele momento, né? E eu aproveitei esse tempo para ficar. Eu fiquei muito. Também. Fiquei muito com Deus, fiquei muito com Nossa Senhora. Olha só. Fiquei muito na presença de Deus e comecei a entregar todo esse sentimento para Deus. E eu lembro que teve um dia, cara, que Deus falou claramente para mim. Eu tinha certeza absoluta que a gente ia ficar junto. Sim. Né? E o que você separou aí para nós? Eu peguei a Bíblia Ave Maria, porque era a Bíblia que eu rezava na época. Hoje eu uso a CNBB, escrever. Certo. Que eu tô com as duas aqui. Referência. A Escribere, gente, é referência, gente. Você não tem noção. É a melhor. Olha só. Mas eu rezava com a Ave Maria, porque foi a Bíblia que eu ganhei. Era Sim. uma Bíblia do Exército, minha velha Bíblia de guerra. Muita gente tem, né? A gente, assim, ó, eu sou muito de marcar datas. Eu conduzia terços toda sexta-feira, depois das 10, 11 horas da noite com a juventude. Porque em vez de sair da faculdade pra balada, nós ia rezar o terço. Era essa a ideia. Essa era a inspiração. Sexta-feira? Sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda gente. sexta-feira. Caramba, isso. Até hoje, na verdade. Hoje tem, só que eu dou em outras proporções. Né? Aham. E aí, no dia 22 de março, ela me deu um beijo. E eu fiquei, uau! Nossa! Aí no dia 29 de março teve um retiro. Sim. E nesse retiro ela ia me responder algo. E naquele dia Deus me deu uma visão, assim, falando assim, que a decisão era minha. Deus me deu uma visão. Eu tava de pé na frente de um altar e abri uma porta e uma mulher entrava de noiva. E eu olhava, eu tava vestido de noivo. E eu via a silhueta dela entrando de noivo. E depois eu olhei para baixo de novo e tinha um noivo à minha frente e eu tava vestido de padre. Ih, rapaz. E eu falei, mas Deus, e aí? Qual fita, né? Daí eu E fui agora, conversar velho? com ela, né? Eu falei assim, cara, é isso, Deus me deu uma visão, não sei o que, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar no seu casamento. Eu falei isso pra ela, lembra? Tenho certeza absoluta que eu vou estar no seu casamento. Ou como seu esposo, ou como seu sacerdote. Ela ficou me olhando assim, né? Aí ela começou um discurso todo de amizade, e eu já na minha cabeça. Será que eu vou ser carmelita? Pra onde eu Será que eu vou, vou né? ser missionário do Sagrado Coração? Será que eu vou pra diocese? Será que eu vou ser salesiano? O que eu vou ser, né? Fiquei pensando no seminário que eu iria. Tal, beleza e tal. Aí de no repente final- ela foi me dar tchau, me deu um beijo na boca, cara. Ah! Não é possível. Então eu tô namorando, né? É a fase que eu comentei de não saber direito administrar as coisas. Deu, se for pra ficar, né? Não, porque na época ficar tudo certo. É só um beijinho e foi. É isso, Aqui né? agora, só pra, sei lá, acalmar os ânimos do garoto e É. aí acabou. Aí eu saí contando pra todo mundo que eu tava namorando. Porque todo mundo tava ansioso, né? Porque eu falo pra todo mundo. Tô namorando e tal. E aí ela... De noite a gente ia pra um teatro, fui buscar ela, fui dar um beijo nela, me deu um beijo no rosto. Mas não tô entendendo Aí mais vai. nada. Pois é. E aí eu fiquei nesse surto, foi aí que o padre falou pra mim, pé no freio. Sim. E nessas orações, eu entregando pra Deus, Deus me deu a palavra. Em Hebreus 10, 37. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Eu falei, cara, vai acontecer. Vai ser ela. Eu tinha essa certeza sim. no meu coração. Acalmou a Aí ansiedade dia- um pouco, Aham. pelo menos. Aí um dia, o que aconteceu? Daí eu fui me afastando, eu fui dando o espaço pra ela. Sim. E eu fui entregando tudo na oração. Então eu rezava por ela. Porque o padre me deu 3 conselhos. Que era pra eu me preocupar com a espiritualidade dela,
com a família dela e com os estudos dela, mas sobretudo o meu, com a minha espiritualidade, com a minha família e com os meus estudos. E aí eu não tinha o segundo grau completo ainda. Então não era compatível, né? Pô, ela na faculdade eu não tinha o ensino médio. Aí eu fui fazer o ensejo. Então você saiu da escola, então? Eu fui pós-graduado em primeiro ano do ensino médio, né? Repeti 4 vezes. Eu reprovava muito por falta. Certo. Eu ia trabalhar e faltava. Precisava trabalhar, né? Sim. Enfim, aí, nesse período, como eu fui buscar estudo, eu tinha o Foursquare. Lembra do aplicativo Foursquare? Lembro. Pô, nossa, esse Cara, esse eu resgatei. E aí eu marquei que eu tava na escola e ela viu. Aí ela veio falar comigo. Ela falou, você foi estudar. Nossa, você não falou nada pra mim. Daí ela começou a sentir falta de eu partilhar a vida com ela. Isso. E eu comecei a me tornar o frio da história. Aí, assim, foi indo, assim, cara, e Deus foi confirmando. Daí eu tinha um carro, não consegui pagar, deu busca e apreensão. Eu fiquei muito triste. Onde ela me ligou de live. Putz, é uma frustração. Aí eu falei pra ela assim, chorando assim, cara, eu tenho certeza que eu vou casar com você. Eu tenho certeza. Deus me deu até uma música. Eu vou cantar no casamento. Lembra? Tem uma música, eu escrevi uma música pra ela. Caramba! E aí, cara, daí foi que a gente foi trabalhar na intercessão do retiro. Sim. Que foi um ano depois do retiro dela. Daí nisso a coisa foi acontecendo naturalmente, assim, sabe? A gente foi se envolvendo, ela não conseguia mais ficar longe de mim, né? Porque eu sou incrivelmente belo. Né? Não tem como... é porque você vê que realmente é aquilo que o Padre Afonso falou, né? Plantou a semente num coração que já estava fértil. Sim. E o meu coração ainda, aquela terra estava sendo arada. Sim, sim. Então, até preparar ela, até adubar ela e a semente vir, é um processo, demora um pouco mais. E às vezes a gente quer tentar acelerar os processos dali e eles não dão certo. Então, por isso que hoje a gente tem a certeza e convicção de falar que se a gente encontra uma pessoa que a gente espera que seja de caminhada dentro da igreja, você que é jovem, né, vai tentar achar algum relacionamento que seja dentro da igreja, não tente apressar as coisas. Por que não passar por um lindo momento em que vocês estejam em oração um pelo outro? Não é aquele negócio que não me toque, não me rele, a gente não pode se conversar, a gente não pode trocar conversa sobre o futuro porque estamos ali em oração um pelo outro. Não, é justamente semear ali um relacionamento e daí se no final das contas, no final desse processo, ver que na verdade não vai dar certo, tudo bem, a gente pode manter uma amizade. A nossa espiritualidade, ela foi sendo desenvolvida, né? Sim. Ela foi fecundada ali de alguma forma. E Deus vai falando com a gente. A melhor forma, na verdade, de a gente escutar Deus é justamente, né, pela oração. Porque se a gente ficar só querendo fazer as coisas do nosso jeito, as fases se atropelam, a gente se machuca, encontra gente que, na verdade, não tem nada a ver com a gente, é só para suprir uma necessidade que nós temos. E a gente não progride, não vai para frente, a gente só se machuca. Todo mundo quer ter um testemunho interessante, mas para que a gente, às vezes, se machucar, sendo que a gente que é conhecedor, né, do caminho de Deus, por que a gente não recorre primeiro a Deus? Por que a gente não recorre primeiro à oração, a tentar se comunicar com Ele através da palavra, a tentar perseverar um pouquinho mais a caminhada, participar de terços ali dentro da própria comunidade? Assim que a gente vai escutando mais a voz de Deus. Porque senão a gente vai só batendo com a cara na parede, né? Sim, sim. Por isso que a gente entende que o nosso relacionamento nessa fase teve muita mão dele. Porque ele foi preparando tanto o coração dele, foi administrando os sentimentos dele. E eu também. Pé no freio. E eu também os meus, porque pra mim era impossível eu olhar a amizade que eu tinha desenvolvido com ele e eu falar assim, não, agora eu já sou amiga dele. Pra mim não tinha essa barreira ali, eu não conseguia progredir. E foi a mãe de Deus mesmo, a misericórdia dele que falou ali, desse casal vão surgir muitos frutos, né? Sim. Amém. Louvado seja Deus. Lembrei de uma coisa. Deus usou da boca de Márcio Mendes, da Canção Nova, no Gabaon, pra me dar certeza que a gente ia em muito Gabaon nessa época. Sim, sim. A Márcio Mendes falou bem assim, você que tá aí falando assim, você que tá em dúvida do seu namoro, do seu relacionamento, cara, diga sim logo, confirme logo. Daí você tá falando assim, mas não sei o que, ele é meu amigo, não posso namorar meu amigo. Namora o inimigo, então, pra você ver. Não pode namorar um amigo. Como que não pode namorar um amigo? Há quem indica, né, que em primeiro lugar precisam ser melhores amigos. O cara falou, meteu essa. E quem melhor pra você, né, do que o melhor amigo? Eu ficava assim...
E, poxa enfim. vida, mas então duas pessoas muito importantes, né? Que Sim, anjo também cara, foi o padre Afonso lá no começo, que te deu Cara, esses conselhos foi, também não. em primeiro lugar. Porque às vezes a juventude, presta atenção. É, Ei, olha aqui pra mim. Ei, olha, Ei, meninos cara, e meninas, olhem pra Meu cá. Deus, a todo tempo na vida, assim, todo mundo teve um mentor. Moisés, quando dizia o povo, teve o sogro como mentor, e às vezes não tem uma direção. Cara, se você. A pessoa fala, eu discerni minha vocação. Se você não fez um retiro, não conversou com o padre, não teve acompanhamento, não teve escuta, como é que você vai discernir? De que jeito, meu filho? Da tua vontade, da tua cabeça? Pelo amor de Deus. Do sonho que você teve? Do sonho que você teve, da tua humanidade? Não tem como. Você precisa ter alguém olhando externo para te ajudar nesse processo de discernimento. Sim, né? sim. E muita gente passa hoje por esse processo de discernimento. Sim. Até se você é jovem, inclusive, deixa aqui o seu comentário, participe, contribui com o seu testemunho, com suas dúvidas. Muita gente Sim, acho que com vai ter certeza coisa para vai. perguntar para vocês também. Depois a Vamos gente dá lá. um jeito de fazer com que eles responder. respondam Nós essas vamos responder, perguntas. vamos Mas responder com participe nos comentários, deixe o seu like nesse vídeo para poder compartilhar com aquele seu amigo que hoje está vivendo um momento de aflorando também a sua espiritualidade, participando de retiros, buscando realmente uma vida mais próxima com Cristo, entender primeiro como isso funciona, como gerar essa intimidade, para depois sim ter uma vida espiritual com Cristo e também acompanhada, enfim, buscando uma vida a dois, que eu acho que é muito importante também. E, enfim, depois de todo esse ato da história, chegamos no momento que vocês casaram. Vocês casaram quando? Dia 29 de junho de 2019, dia de São Pedro. Tá certo? Tá, né? Tá, Não vai esquecer nunca. Ele Ainda que mais- sabe das datas. Eu que Sério? digo. É verdade, eu já dei pra ver se trouxe um monte de datas aqui, Não, porque ele ele sabe. memoriza tudo. 5 anos depois. Caramba. 5 anos e uma semana, né? É. Cara, a gente foi muito agraciado esse dia, foi incrível. A gente queria casar exatamente 5 anos de namoro, mas daí Deus preparou tudo do jeito que tinha que ser, caiu no dia 29. Cara, foi lindo nossa cerimônia, né, do matrimônio, porque foi com missa, Sim. né? Então, foi no meio da missa o matrimônio. Pra quem não sabe... Ai, meu Deus. Posso falar isso? Direito canônico prevê que todo católico ele tem o direito, se quiser, fazer um matrimônio no meio da missa. Os padres... Os párocos agora vão adorar saber. amar. Tanto é que o pároco, né? Se você achar um padre pra fazer, não tem problema. E achou? Mas não divulgue. Mas é porque a gente tem uma caminhada, né? Sim, claro. A questão, assim, ele fala assim, porque ele falou, se eu sair abrindo isso, tem gente que hoje só quer o papel. Só quer buscar o matrimônio por cerimônia social, Sim. não pelo sentido Fazer real. festa, na verdade, né? Pra fazer festa. Tanto que o nosso casamento, o matrimônio mesmo em si ali com a missa, durou 2 horas. Porque pra gente era mais importante aquele momento ali e a festa era a consequência. Perdemos, às vezes, 1h30 de festa do que se fosse um casamento normal, mas pra gente aquilo era o correto. Sim. Porque o centro da nossa vida como casal seria realmente o Começa na matrimônio. igreja. Começa né? na igreja. Sim. E tudo foi... Eu me emociono porque a gente sempre quis valorizar, né? Eu sempre, esse negócio de valorizar os talentos. Então, eu tinha um primo muito tímido e uma prima muito tímida. Esse primo tímido, criança, ele fez a leitura. E a minha prima tímida, antes de casar, eu vi ela cantando no quarto. Ela foi me ajudar a limpar a casa com a mãe dela. E eu escutei ela cantando. Eu falei, cara, que voz linda. E você colocou lá pra cantar? Coloquei ela pra E eles cantar o te salmo, amam que hoje. surpresa. Cara, ela canta na igreja hoje, a Puxa família. vida. Ela tem uma vida ministerial muito linda. A coisa mais linda que teve ali era porque, assim, todo o presbitério montado ali De eram jovens. de pessoas, eram de jovens, Jovens. também, né? Mas de gente que estava na caminhada com a gente. Era filho de casal que a gente gostava, o casal que fez o nosso curso de noivos, a Elo e o Luciano, que a gente ama tanto, Tem uma nossos foto. mentores. Hoje o Coroinha, hoje ele é coordenador episcopal sul, cara. Isso. O Coroinha do nosso casamento. Eles fizeram as preces, né? Fizeram as preces. Fizeram as preces. aham. Então, assim, ter pra gente aquilo que às vezes coloca um significado em, sei lá, colocar o nome de barra de saia, essas superstições assim, pra gente, o Nada. nosso significado tava ali no altar, né? Sim. Um padre amigo nosso, todo o presbitério amigo nosso, com ministros amigos, com todos Os músicos, todos os jovens músicos, e todos amigos. jovens e Puxa, amigos. foi em Cara, comunidade, né? Foi, comunidade, foi. Foi com comunidade. todo Aham. o convívio que vocês já tinham Aham. antes, né? Isso. E que foram importantes também pra poder... Cara, Aham. foi surreal, assim. E aí, adivinha, Luiz? A hora que eu entrei cantando... cantando, não. Tocou a música que a Cola de Deus estava no retiro que eu tive a visão que Deus me deu. Sim. A Cola de Deus escreveu uma música. Volte a sonhar, o tempo já chegou, vou recomeçar em ti um tempo novo. E aí, eu entrei com essa música, e aí quando eu tava esperando ela entrar, a hora que abriu a porta, do jeitinho que Deus me mostrou.
Puxa Ela vida. entrou. Do jeitinho que Deus me mostrou, eu vi assim, abrindo a porta. Ela entrou. Muito lindo. E isso 5 anos depois. 5 anos depois. Ah, e daí só mais um adendo. A música que ele escreveu dele cantou no casamento. Mas você falou que já tinha escrito a Tinha escrito a música. música. Agora você vai ter E que cantar cantou Vou ter que lá. cantar? É. Ah, meu Deus do céu. Olhando pra ela, né? Aos casais apaixonados. Aos casais. Passei lá e quero agradecer o Will, que tirou Que a música, eles tocaram, que tocou, claro. e o John Tell, que botou um arranjo no violino sensacional. Nunca cantei essa música de novo, né? Caramba. Em público. Mas foi mais ou menos O jeito assim. a violino, hein? E hoje aqui, diante deste altar, nosso sonho começa a se realizar. Quanto tempo esperei para chegar até aqui. Por você esperei e com você eu vou até o fim. Palmas! Ó, até a Amanda tá fazendo palmas. Ai, ai. Descobrimos mais um talento. E daí então. o segundo refrão eu trocava o esperei por chorei, né? Eu chorei! Mas deu pra chegar no final da música ou você chorou Não, antes? foi, Deus sustenta, né, nessas horas. Sim. Deus sustenta. Era um momento de muita alegria, assim. Acho que eu chorei Claro, bastante no nossa, sem começo. dúvida, sem dúvida. E daí eu chorava e vi os padres. E sabe o que é mais lindo, cara? Hum. É que a gente pensou em cada detalhe. A gente arrumou briga até, confusão. Porque a gente falava assim, cara, nós não vamos chamar nenhum casal de namorado pra ser. Nós vamos chamar casais já com casados matrimônio, e amigos solteiros. E um dos amigos solteiros, a gente ficou pensando assim, cara, nossa, daria um Sim, casal agora bonito você- isso aqui. né? E eles começaram a namorar. Puxa Eles vida. estão noivos e vão casar agora em fevereiro. Ai, que baita notícia, cara. Manda um E abraço eram pra eles. amigos. Quem são? Thalita e Tibes! Thalita e Tigre. Vai, Corinthians! Mandem um vídeo pra eles depois, Vou mandar. por favor. E Com é você certeza. que também, eu tenho certeza que se emocionou com esse depoimento, com esse testemunho. Compartilha também com seus amigos. Manda pra aquele casal que tá se aproximando agora. É, Pra que eles tipo perseverem em Cristo, que acho que as coisas têm só a amadurecer. Com né? certeza. E, claro, fruto dessa união veio o Elias. Isso. Elias. O Elias. O Lias. Elias. Lilias. Ele tá com quantos anos hoje? Tá com 4,5. 4,5. 4 anos e Tá meio. vendo? Conta até os meses. Mãe é mãe, né? Mas é porque como a criança sempre vai progredir. Não dá pra falar Cara, é que muito tem... É Uma muito ligeiro. criança de né? 4 para 5 anos é uma evolução gigantesca. Sim. E ali pra trás também, né? E logo na escola, e caramba, passa muito ligeiro. Aham. É. Durante esse trajeto ali do namoro até o casamento não foram só flores. E, obviamente, ali que depois também do casamento não foi, né? É. E- Agora vem a parte. Foi tudo muito bonito, gente. Tudo muito a alegre. gente- Vocês acham que matrimônio é um conto de fada? Ah, É. poxa vida. E a gente tenta contextualizar e às vezes romantizar e deixar as coisas É. mais floridas e bonitas. Óbvio, É. teve muitos percalços ali pelo caminho, né? Mas ali depois do matrimônio, a gente se casou em junho e eu descobri que estava grávida já no final de julho. Então a gente passou da lua de mel Nossa, foi muito e rápido. eu já né? engravidei. Aham. Então não foi uma gravidez planejada por nós, mas foi Muito desejada, mas, e né? planejada Sim. por Deus. Aham. E foi um impacto muito grande. Ela ali, não né? casou grávida, tá, galera? E a gente logo entrou com aquele impacto, né, de eu estar grávida, logo no início do nosso casamento. E ali... O mundo diz pra gente construir tudo primeiro, né? Tem a casa, Sim, tem a carro, sim. tem a salário estável. É a tem convenção, né? Isso, aham. A gente não tinha... Ele morava sozinho, Sim. então tinha um apartamento que estava pagando aluguel. Vocês Tava casaram com e menos mas 3 moravam parcelas separados, pagas. é isso? Menos 3. É, porque tava atrasado. De leve, né? De pouquinha coisa. Mas vocês casaram e moravam separados ainda, é isso? Sim. Eu morava com meus pais. A gente ele- ficou 40 dias sem se ver antes de casar. Ah, é verdade, teve esse Caramba! pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe. A gente, antes de se casar, que daí logo pensamos, né? Já que vamos passar o resto da vida juntos, né? Vamos viver um momento só nosso e da nossa família, né? Sim. Ele morava sozinho na época, mas a gente fez esse período de deserto nosso, então a gente não se via, a gente se conversava só por mensagem por 40 dias antes do casamento. A gente só foi se ver no altar depois. Sim. E essa era a ideia mesmo, então era um Essa era a deserto, ideia. realmente 40 Aham. dias Pra afastados. gente aproveitar a nossa família, passar mais tempo com eles, porque senão a gente ia se envolver nas burocracias de casamento ali e não ia conseguir viver, na verdade, Sim, sim. melhor esse período com as pessoas, né? Uhum.
A gente passou esses 40 dias sem se ver ali e foi muito bom, né? Foi muito frutuoso. Que o deserto, ele prepara pra caminhada. E daí, quando a gente se casou e logo já soubemos que estávamos esperando o Elias, na verdade, o impacto foi muito grande, né? Porque o Rafa estava passando por um período de transição de carreira mesmo, que ele não estava bem, ele estava... Como ele morou muito tempo sozinho, e ele nunca foi de ficar sozinho, ele sempre foi de comunidade, sempre foi de estar com muita gente envolvida, então ele não se identificou com esse fato de morar sozinho. Meio que não deu boa. E daí ele se encontrava em crises, vou dizer por você assim, porque aquela cobrança que vinha lá de trás, desde do namoro, tipo, eu preciso ser um homem digno de estar ali com ela, não que eu seja, né, a última bolacha do pacote, Sim. Mas daí ele sempre se cobrava muito em relação a isso. Então, essa transição de carreira, ele estar morando sozinho, entrou em conflito, ele se sentia sozinho e ele entrou em crise de depressão, né? A gente casou, ele estava no meio desse contexto. Sim. E eu estava deixando ali, tinha acabado de me formei ele de 17 para 18, a gente casou em 19. Então, eu estava iniciando também a minha carreira, não tinha nada estabilizado. Então, como toda pessoa que inicia a carreira ganhando super bem. Né? Uau! E indo realmente contra o mundo, sem casa, sem carro, sem muitas perspectivas do que vamos fazer depois, mas indo porque a gente se gostava, porque Deus estava no centro. Sim. E daí, logo que a gente descobriu a gravidez, foi muito interessante, porque a gente morava lá no apartamento. A gente ficou no total 2 meses lá, né? Não foi nem isso, quase. E o meu pai, ele tinha uma casa em cima do mercado que era dele, né? Uhum. Ele falou, vamos morar lá, que daí vocês já conseguem guardar o dinheiro que é do apartamento, vocês não pagam aluguel e conseguem dar uma caminhada melhor. Sim, o começo, né? Que geralmente os casais têm mesmo, né? Sim. E daí ele ofereceu esse espaço e eu não queria, porque daí eu não queria misturar as coisas, de voltar a ficar perto dos meus pais e tudo mais. Eu falei, não, eu quero ter a nossa vida, né? Mas daí a generosidade de Deus, né? E o preparo dele também. Porque logo que ele ofereceu, a gente aceitou na semana seguinte, ou foi no dia seguinte. A gente disse que agendou a mudança. Um dia antes da mudança, a gente descobriu a gravidez. Isso. Nossa. E daí a gente se mudou já... Deus já sabia que ela estava grávida, porque tipo, ela engravidou no final de julho e descobriu no final de agosto. Isso. Sim. E daí a gente se mudou, e daí o processo da minha gestação teve esse conflito em que nenhum dos dois estava trabalhando direito, estava com estabilidade, estava fazendo o carro da sogra. E daí começaram a se... Da sogra ainda, cara. Puxa vida. Amigo, minha sogra é muito generosa. O pessoal fala mal da sogra, minha sogra é muito generosa. Que Deus abençoe a dona Simone. Dona Simone tem... A nossa família, graças a Deus, sempre nos ajudou. Ninguém nunca deixou nós pra trás. Nunca deixou a gente pra trás. E daí, nessa fase de transição, né? Eu sem trabalhar direito, ele sem trabalhar direito, ali morando de favor, vamos dizer assim, né? Como se nada pudesse piorar, no decorrer do tempo, começou a surgir boatos lá na Europa de alguma coisa acontecendo e, de repente, explodiu a pandemia pra cá. Sim. E eu tava no final da minha gestação. O lockdown foi ali meio de março, uma coisa assim, e o Elias nasceu no meio de abril. Bem no meio, né? Então, logo, um pouco antes disso, né, eu não sabia exatamente o que era Covid, como que as coisas iam funcionar. A gente via no hospital, tudo pelo SUS, todo o meu acompanhamento foi pelo SUS, e ficou nessa instabilidade. Um mês antes de eu ter o Elias, minha maternidade foi transferida. E daí, o que antes a gente já tinha medo por conta da nossa vida pessoal, teve uma alavancada muito grande ali, né? Então, até quando eu fui ter o Elias, no parto mesmo, ele só pôde entrar lá para me acompanhar muito tempo depois. E a visita era, 2 vezes por dia. Ele não podia ficar no hospital junto comigo. Então, foi um período que era tudo muito incerto, né? Sim, sim. Ainda mais nesse período. Você ficar dentro de um hospital, maternidade a gente não sabia nem como que era o Covid para bebês. Sim, sim. Mulher gestante estava como
risco, né? Grupo de risco, as Como puérperas. grupo de risco, isso. Eu aprendi essa palavra nessa época, porque era justamente isso. Né? Então, daí eu não saía de casa já no final da gestação. Sim. E ali também, logo em seguida, não saía. Então, ele que trabalhava com o Uber ali, né? Começou a não ter mais corrida, então ele não trabalhava mais. E daí foi bem, bem complicado esse início ali, né, amor? Puxa vida. Foi puxado. É de se imaginar, porque todo o mundo parou, né? Aham. Não, E aí a vida precisa seguir. E a né? gente tinha todos os motivos para ter crise ali nesse início, porque daí a gente vê hoje, né, os maiores causas de ter divórcio em casamentos chegada de filho crise e financeira. crise financeira. A As gente estava duas ao passando mesmo No pelos mesmo tempo. a gente estava passando pelos dois e por nossa fidelidade a Deus mesmo, a gente se agarrou naquilo. Foi a época que, na verdade, a gente mais se uniu. E, na verdade, aquilo que a gente construiu lá atrás, dentro da nossa amizade do início do casamento, é o que, na verdade, Segurou as sempre sustentou. Aham. Foi a nossa amizade, o nosso vínculo com Deus ali. Puxa vida. Que história, hein? E o Elias, hoje grande com saúde, graças a Deus, que nasceu no meio da pandemia, mas que, graças a Deus, a pandemia também já ficou pra trás. Por Mas incrível que pareça, a gente nem sentiu a pandemia direito por conta do É. Elias. A gente tinha o nosso entretenimento. se doar pra ele também, né? Entretenimento em partes, né? Porque cuidar de uma criança super pequena, interessante. meu Deus, imagina. E daí você não pode receber, às vezes, muita visita em casa, fica aquela coisa mais De jeito, não tinha restrita nada. e Não tinha puxa visita, vida, não né? tinha nada. Eram só vocês três e Aham. era aquilo ali. Aham. Bom, nada melhor do que um período desse pra se reaproximar, pra se aproximar mesmo, né? Sim, sim. Puxa vida, isso. Cara. Criar um vínculo grande Sim, entre sim. nós como família. E isso foi fortalecendo a gente para atravessar todos os outros desertos que foram surgindo, né? Claro. Foram várias poucos. cenas, vários episódios, mas Sim. o Elias hoje tem 4 anos, está na 7ª casa dele, pra você ter ideia. Mas Deus sempre sustentando, né? Sempre sustentando. sempre à frente. Eu me identifico um pouquinho assim também. Aham. Mas e hoje vocês moram no sítio cercado ainda? Agora no Bará. A gente Um tá Bará? no Bará. Ah, legal. A gente voltou pro Bará. Voltou pro Bará. Rodou e paramos Rodou no e Bará. voltou. Puxa vida, que E a benção. gente que falou tanto de misericórdia, estamos morando ali atrás, o Divino Misericórdia. O palco do DNJ 2023, 2023, que reuniu exatamente. milhares de jovens, Milhares, né? milhares. Graças a Deus, muita gente. Então é isso, gente. Olha, eu queria agradecer muito o depoimento de vocês. E a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Mas enfim, vou trazer para cá também, que pouca gente conhecia. Agora muita gente, porque muita gente vai Olha assistir, só. eu tenho certeza. Podcast Mas pouca mais gente visto. conhecia o testemunho de vida de vocês, que é muito bonito. Então Obrigado. a gente agradece muito por receber essa história aqui e poder compartilhar com você, jovem, juventude. Compartilhe muito esse conteúdo, porque a gente já tem produzido conteúdos aqui não foi semana passada, mas alguns episódios atrás, aí você pode voltar aqui na nossa playlist, a gente recebeu o padre Fábio Vieira, que faz parte do apostolado do Beato Carlo Acutis no Brasil, episódio foi e muito que legal, tem tudo a ver com juventude. Você assistiu? Assisti. O que você achou? Eu achei sensacional. Na verdade, eu acho tão bonitinho que ele sempre carrega o relicário Sim. ali, que tem a Estava pedaço da aqui o roupa, né? relicário de Carlo Acutis. De Carla Cutis, né? Assim, o Padre Fábio, na verdade, ele é carismático por conta própria, né? Sim, Mas ele contando a história da vivência dele, ele parece que a gente se imagina junto Sim. com ele nesse caminhar que ele teve, a espiritualidade, esse vínculo com Sim. o Carla Cutis. Então, é interessante você olhar, se identificar e tentar também se imaginar ali no espaço, né? Identificar um santo de devoção. Às vezes tem um santo que tá falando com você e você não tem nem ideia. sim. E foi um chamado mesmo. É muito sensacional. Sim, e pra você, jovem, que ainda não assistiu, você tá sabendo agora? Poxa vida, teve um podcast gravado. Quem que é esse Padre Fábio? De onde veio? Quem entrevistou ele, inclusive, foi Padre Padre Cleiton, Cleiton. assessor Olha do só. setor Juventude, que conversou com ele. Foi realmente um episódio muito bacana, assim. A Foi. gente assistiu várias vezes depois e a gente pede para que você, que ainda não assistiu, acesse, assista, compartilha muito, pra gente poder fazer várias visualizações, assim como esse episódio vai ser muito bem visto, tenho certeza. A gente agradece o espaço, né? Da poder estar tendo essa oportunidade, né? Não pelo nosso testemunho, mas Sim. por aquilo que Deus fez na nossa vida. Sim. Né? Por aquilo que Deus pôde operar na nossa vida, né? Porque se não fosse a graça dele, nós não estaríamos Sim, aqui. sim. Né? Então, obrigado à Voz da Igreja, né? Obrigado aí à Arquidiocese, dar esse espaço, né? Esse espaço Sim. de fala para que alcance, né? Aquilo que Deus tem operado, né? Deus sempre Sim. fez na vida de tanta gente,
né? E tem tantas outras pessoas que podem chegar aqui no futuro, né? E também testemunhar. Então, isso é muito importante. Obrigado. Sim, e que o testemunho de vocês sirva de combustível para que a gente possa ouvir cada vez mais histórias como essa, né? De jovens, enfim, de pessoas mais velhas, não importa. O que importa é um testemunho, proximidade com Deus. Isso é muito bonito a gente compartilhar aqui. Acho que inspira muita gente, sem dúvida. Com certeza. É isso, Giovana. Obrigado para você também. Muito obrigada por ter chamado, por ter acolhido a gente como família aqui hoje, não só como membros do setor de juventude. Sim. Mas a gente fica muito feliz de poder partilhar da nossa história, do nosso testemunho, que com certeza existem tantos outros riquíssimos por aí também, que a gente já aprendeu muito, né, com a história de outras pessoas. E hoje a gente também fica muito feliz de ser testemunho da esperança, Sim. né? O nosso DNJ É o tema desse na ano. vida de outros jovens também. Então contem com a maravilha. gente, se precisarem de aconselhamento. Converse com o padre, sempre tem uma pessoa ali junto. Se quiserem conversar com a gente também se coloca à disposição. E tamo aí junto. Então, muito obrigado para vocês e muito obrigado para quem também acompanhou a gente nessa semana em mais um episódio do Voz da Igreja Podcast. Episódio com o Padre Cleiton sobre Beato Carlo Acutis. Você clica aqui e assiste. Aqui do lado, o que a gente pode deixar para vocês? Um testemunho de Padre Cleiton. Ele também esteve conosco aqui, deu um testemunho vocacional muito bonito. Você pode acessar clicando nesse vídeo que está aparecendo aí no outro canto da tela. Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. Deixa o like nesse vídeo, compartilha muito com os amigos, com as amigas e, acima de tudo, se inscreva no canal. A gente quer chegar até 3 mil inscritos até o final de 2024. Eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse número, né, Rafael? Eu acho que só esse vídeo já vai ter umas 3 mil pessoas assistindo. Então a gente chega na meta. Glória a Deus. É isso. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem em mais um episódio aqui do Voz da Igreja Podcast. Tchau, tchau.